Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Bom dia, mais uma vez, entusiasmados aqui com essa palavra abençoada, né? Assim como Santiago fala, palavra de vida eterna, palavra de paz. E realmente é isso. E nós temos pregado esse evangelho com muito entusiasmo, porque esse é o nosso chamado, ou seja, é o meu chamado, chamado da minha esposa, e nós temos exercido esse ministério. Eu sou o pastor Adenelson Botelho, e nós somos do Ministério Luz para o Mundo aqui em Canaã, estamos filiados ao Ministério Vinha Internacional, estamos em mais de 40 países ao redor do mundo, juntamente com o pastor Aloísio Silva, atendendo aí aquilo que realmente o Senhor tem nos comissionado para fazer. E hoje eu quero trazer uma mensagem especial, nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Jesus Cristo, e hoje eu quero trazer algo inusitado. Nós estamos nesses dias ministrando o jejum de 21 dias, tá? Não é o jejum de Daniel, é o jejum de 21 dias. Muitas pessoas confundem, tá? Então, escute, o tema especial desse jejum é justamente 21 dias removendo o véu. E quando nós falamos de véu, nós estamos falando da lei. Muitas vezes nós não entendemos porque nós pregamos tanto sobre essa questão de lei, e eu quero te dizer nesta manhã que essa questão a gente tem que entender, porque existem várias dispensações. Já até trouxe uma mensagem aqui, se você olhar as mensagens anteriores, você vai descobrir essa. E essa mensagem, exatamente, ela fala sobre as dispensações. Nós estamos na sexta dispensação e exatamente nós estamos na dispensação da graça. Então a dispensação anterior foi a dispensação da lei. E eu quero te explicar hoje, mas antes eu quero, junto com você, orar e pedir a presença do Espírito Santo. Ele já é presente, mas a manifestação do Espírito Santo na revelação da palavra. Sem ele, nós não conseguimos nada, porque ele é o responsável pela palavra de paz, pela palavra de vida eterna, por aquilo que Jesus veio trazer para nós. Amém? Concorda? Então ore comigo em concordância. Espírito Santo de Deus, necessitamos da Tua presença, claro, o Senhor já se faz presente em nós, mas nós precisamos da Tua manifestação, da revelação da palavra. Nos ajuda, traz a clareza. Nós chamamos de palavra rema, aquela que tem a vida de Deus. Então traz para nós a revelação da palavra que não mente e não volta vazia. Martelo que esmiuça a penha, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós oramos e declaramos em o nome de Jesus. Amém. Pronto, o tema de hoje é casados com a graça, né? Estamos aqui, está aqui embaixo. Inclusive tem um WhatsApp aí, é o meu WhatsApp, pessoal. Se você tiver qualquer dúvida quanto a esses temas, tá? Pode estar falando comigo. Eu tenho material, inclusive tem um livro que foi editado pelo pastor Aloísio Silva sobre esse jejum. São 21 capítulos, 21 dias, 21 capítulos, né? E aqui está, ó. É a graça perigosa. Na realidade, a graça é perigosa. Vai para quem? Para nós? Não. É perigosa para o inferno, para Satanás. Porque quando você entende o que realmente é graça, muda tudo, tá bom? E aqui tá, ó, 21 dias removendo o véu. Aloísio Silva, tá? Eu tô até divulgando esse livro, que é para você entrar aí na Amazon, fazer o seu pedido, ou então no site da Videira e fazer o seu pedido. Pense num material poderoso. E eu vou hoje trabalhar aqui o 17º dia de jejum, que é um capítulo que fala casados com a graça, tá bom? Eu quero que você me acompanhe com esse material que é muito poderoso. Então, primeiro nós temos que falar de lei, para depois falarmos realmente do que é graça. Então, o primeiro tópico que ele menciona aqui, ele está dizendo que a vontade e a provisão de Deus é que o pecado não tenha domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, sim da graça. Agora tem um detalhe interessante. Esse tópico aqui que ele está mencionando da seguinte forma. Presta atenção. Na dispensação anterior, quando se fala de lei, Deus, no Antigo Testamento, ele exigiu durante 1500 anos, era o pedido do Senhor, guardar todas as ordenanças, todos os mandamentos que ele ordenou. São 613 ordenanças. Deuteronômio 28, ele diz isso.
Ele disse, se tão somente guardares todos os mandamentos, tudo aquilo que eu vos ensino, vocês serão benditos, abençoados no campo, na cidade, os seus filhos, as plantas, os animais. Ele começa a abençoar de uma forma poderosa. Mas ele diz no versículo 15 do 28, ele fala, se tão somente não guardares aquilo que eu vos ensino, conforme eu vos ensinei. Então ele quer detalhes. Ele quer que a gente guarde com detalhes. Ele diz, vocês serão malditos. Agora você presta atenção nessa situação. Malditos. Aí ele amaldiçoa, maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será os teus animais, os teus filhos, a tua descendência. E ele vai dizendo, né? A tua descendência, ele vai visitando a maldição do pai no filho até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. Então continua com muitas maldições. Agora, por que o Senhor fez isso? Porque o homem exigiu que tivesse uma regras, conduta, um código de conduta, um código de leis. E Deus colocou isso. Mas isso foi benéfico. Por quê que foi benéfico? Porque quando o homem descobre que ele não dá conta de agradar a Deus, por que ele não dá conta? Porque não adianta guardar só uma parte. Tem algumas religiões que guardam partes da lei. Por exemplo, guardar o sábado é parte da lei. Não convém guardar somente o sábado, tem que guardar tudo. São 613 ordenanças. Se guardar só o sábado, tem 612 para ser guardada. O que mais? Não come carne de porco, tá? Mas é muito, são 613, então tem que guardar todos. Ele fala, aí Tiago fala que se você tropeçar num, perdeu todos os outros que você fez. E tem mais também, outro detalhe que a gente tem que observar. Quer guardar para poder agradar a Deus? Escute, é perfeito, é no prumo de Deus, nós falamos assim, né? Sabe o que é prumo? Aquele equipamento que o pedreiro usa para olhar se a parede está empenada ou não? Exatamente. Então é no prumo de Deus. Então a exigência de Deus é 100%, ele não quer meia boca, ele não quer 99,9%, ele quer 100%. Ele é excelência. Agora tem um detalhe que eu vou te falar, homem nenhum conseguiu guardar a lei. Homem nenhum. É tanto que o próprio Davi sabia disso e ele disse, a tua graça me basta. Ou seja, ele estava olhando lá na frente, futuro. Quem? Jesus. Por que Jesus? Olha como é que Deus criou. Primeiro, ele cria essa situação impossível para o homem, que é guardar a lei, guardar tudo. Aí depois ele mesmo se faz homem e vem e cumpre a lei. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Por que Jesus cumpriu a lei? Porque a lei é eterna e a Bíblia diz que pode passar o céu e a terra, mas a lei não iria passar, iria se cumprir tudo, vírgulas e tis e tudo que tem lá. Você está me entendendo? É uma conversa franca para você abrir a mente em cima disso. Então, o que acontece agora? Jesus veio e cumpriu toda essa lei. A única forma que nós temos de cumprir tudo isso é em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus. E eu estou aqui justamente para contar esse tema para você sobre isso, sobre esse assunto. Então, antes nós éramos casados com a lei, mas hoje nós estamos casados com a graça, você vai entender isso agora. É estranho a gente falar isso de casamento, mas é uma grande verdade. Mas para começar, nós vamos abrir Romanos 6,14, que ele está falando, olha o que ele está dizendo aqui, ele disse, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quem? Pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então isso aí já está mostrando para nós que o pecado só não vai ter efeito quando você está na graça. Não está tentando se relacionar com Deus baseado na lei, baseado em mandamentos, baseado em regras do não faça isso, não faça aquilo, isso é errado, isso é certo. Quando você se esforça humanamente falando, sabe o que está acontecendo? Escute, eu vou falar em palavras simples. Você simplesmente está dizendo, eu não preciso do sacrifício de Jesus na cruz. Eu, sozinho, vou de encontro com o Senhor. Mas aí tem um grande problema. O Jesus disse o quê? Para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem jeito. Não adianta querer se esforçar, tem que ser por Jesus. E ele está dizendo que a lei não tem efeito, o pecado hoje não tem efeito sobre a sua vida mais, porque você está na graça. Mas como é que você assume isso? Pela fé. A Bíblia diz que você se tornou justo quando você aceita Jesus.
Porque ela diz que Jesus sem pecado se fez pecado no seu lugar para que você se tornasse justiça de Deus. E agora, quando você se torna justo, o que acontece agora? A Bíblia diz que você tem agora um novo padrão de vida. Ela diz, o justo vive pela fé. Agora você tem que viver pela fé, não tem outro jeito, é pela fé. É crendo. E tem mais um detalhe, você não precisa se esforçar para crer. Crer, fé é o quê? É substancializar aquilo que já existe. Por que aquilo que já existe? Porque Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, quando ele disse a última palavra, que significa tetelestai, que traduzindo diz, está consumado, ele estava dizendo, tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, foi feito. E agora, nós só precisamos crer nisso e dizer, eu creio, ao ponto de tocar, mesmo não vendo, mas a minha fé, ela substancializa e aquilo se torna real. Amém? É poderoso. Então, a promessa maravilhosa é que o pecado não tem mais efeito. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos crer, olhar para Jesus, largar de olhar para a circunstância. Por exemplo, se você é alcoólatra, largue de querer se esforçar para parar de beber por você mesmo. Diga, Jesus, Espírito Santo, eu me entrego, eu me rendo, eu não dou conta de parar de beber e eu preciso da sua ajuda, eu preciso da libertação, eu preciso criar nojo da bebida alcoólica, porque eu sou dependente dela, ela me domina, então eu quero ser liderado e dominado por ti. Ore de uma forma franca e o Senhor te liberta. Cigarro da mesma coisa, da mesma forma, prostituição do mesmo jeito, qualquer coisa que você fizer que desagrada a Deus, você pode fazer esse tipo de oração dizendo, eu me rendo, eu aceito o Senhor como meu Salvador, eu preciso da sua ajuda. Abra a boca e fale, Ele vai te ajudar. Amém? A cada manhã, quando você acordar, lembre-se que Deus não está demandando mais algo sobre você, Ele não está mais exigindo nada. Pastor, e os mandamentos? Não matar, não roubar? Isso aí você já tem dentro de você, o Espírito Santo de Deus, ele te constrange ou te restringe. Quando ele te constrange, ele está motivando a fazer. Quando ele te restringe, ele está dizendo não faça. E isso você já tem Deus dentro de você. Só se você confessou Jesus, senão não tem. É por isso que tem pessoas que as pessoas falam, essa pessoa não tem consciência? Não, não tem, porque ela não aceitou Jesus. Mas quando ela aceita Jesus, ela tem a consciência. Tudo isso muda. Então, assim, eu quero abrir uma sequência de versículos aqui agora, que é Romanos 7, do 1 ao 4. Só para a gente entender, olha o que ele está falando aqui. Porventura, agora vamos falar de casamento, com lei e com graça. Porventura ignorais, irmãos, aí ele diz, pois falo aos que conhecem a lei. Está falando para você, meu, que é religioso, que fica tentando relacionar com Deus. Está falando com você. Que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida? Foi uma pergunta que ele fez. Isso é Paulo falando. Ele disse, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Então é lei isso, tá? Enquanto ele vive. Então, tá vendo? Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então só tem um jeito de separar morrendo, não é verdade? De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então está livre quando morre. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Por meio de quem? Do corpo de Cristo. Para pertencerdes a outro. Então ele está dizendo, saiu já fora. Creia. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aleluia! Sabe o que é isso? Eu vou contar uma história para você agora, para você entender o que ele está falando aqui. Muitas vezes muita gente pega isso aí para falar de casamento. Tudo bem, nada contra. Mas ele está, dentro do contexto, ele está falando sobre casamento com a lei, casamento com a graça. É por isso que nós vimos esse tema, casados com a graça. Tá? Vamos lá. Normalmente nós nascemos naturalmente, porque nós viemos descendente de Adão, nascemos casados com a lei. Casados com a lei. O marido-lei, estamos fazendo aqui na realidade uma ilustração dentro desse tema. O marido-lei, ele é exigente, ele exige tudo com excelência, tem que fazer tudo perfeito. O marido-lei não tem relacionamento com a esposa,
Tá? Por quê? Porque a lei ela é pura e o ser humano é impuro. Então não tem relacionamento, mas ele tem que estar casado. Então é um marido que exige que você faça tudo bem feito dentro de casa, que você arrume tudo, tudo direitinho, tudo impecável. Mas num dado momento você, sei lá, deixa cair uma xícara, quebra uma xícara, que é o exemplo que a gente vai dar agora, ele vem com tudo para cima de você, com cobrança, com ignorância, com tudo, com condenação, vamos falar assim. Porque errou um pouquinho só, quebrou uma xícara de menor valor, vamos falar assim, tá? E aí você fica naquele casamento insuportável. E esse casamento a gente tem o quê? Vontade de separar, mas só que a Bíblia diz que só tem um jeito de separar, até que a morte os separe. Então só com a morte. Só que tem um detalhe, a lei foi criada por Deus e ela é eterna. Eu falei isso no começo. Ela é eterna. Então esse marido não pode morrer, ele é eterno. Só tem alguém que pode morrer aqui, é a esposa, que somos nós. Aí Deus cria isso de uma forma alegórica, vamos entender agora. Ele disse que Jesus Cristo veio e morreu na cruz por nós. E quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós morremos com Ele. Então nós morremos, agora sim. Acontece um fato interessante, a nossa separação acontece da lei agora. Nós separamos agora porque nós morremos e a Bíblia garante que se nós morrermos a gente pode separar e agora a gente pode estar livre para casar com o outro. Não foi isso que nós lemos agora no versículo? Mas e agora, pastor? A Bíblia diz que agora nós ressuscitamos com Cristo e nós somos nova criatura. Que as coisas velhas já são passado e tudo agora se fez novo. Você pode casar de novo agora. Se libertou daquele casamento angustiante, de cobranças, depressivo. E agora você pode casar de novo. E esse casamento agora você vai casar com a graça, porque você aceita Jesus como Salvador único pessoal e casa com Jesus. E muda tudo. Pastor, mas Jesus não é exigente? É exigente também e de qualidade. Só tem uma diferença agora. Jesus, ele exige, mas ele faz por você. Foi isso que ele fez. Ele morreu na cruz e já fez tudo. Você só crê e recebe. Muda tudo. E tem mais ainda. Agora Jesus pode se relacionar com você. Pode gerar filhos. É por isso que a cobrança de Deus, desde o começo, a ordenança de Deus para os homens era gerar filho, crescei e multiplicai. Então você agora pode sim levar a palavra, trazer almas para Jesus, crescer o número de pessoas herdando o reino dos céus, porque Jesus amou o mundo inteiro. É todo mundo. Alguém até disse, pastor, eu acredito que tem gente que nasceu com predestinação para ir para o inferno. Negativo, ninguém nasceu com predestinação para ir para o inferno. Todas as pessoas foram predestinadas a serem imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E por que tem pessoas que estão indo para o inferno? Porque não entenderam a mensagem, não creram naquele que veio salvar o mundo inteiro. Porque a Bíblia em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Então é isso. Esses versículos são poderosos. E aí eu quero agora dizer para você, só um detalhe, vamos finalizar com esse agora. Ele está dizendo, sem lei está morto o pecado. Então, quando você não está embaixo das regras do Antigo Testamento, o pecado está morto para você. Que história é essa, pastor? Olha o que Paulo disse, Romanos 7,6. Foi claro, ele disse, agora, porém, libertados da lei, oh glória, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. De modo que servimos agora em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então ele acabou de chamar a letra de antiga. Né? Qual a letra? Ele não está falando das letras, ele está falando do Antigo Testamento, daquilo que realmente era algo que para nós tomarmos posse nós teríamos que cumprir um monte de exigências, de normas e condutas. E isso se tornou impossível. Ele está dizendo isso se caducou. Para quem? Para todos aqueles que aceitaram Jesus e vivem pela fé. Tem muitas pessoas hoje que aceitaram Jesus que continuam tentando seguir o Senhor, se esforçando para conseguir as coisas. Quer ver um exemplo? Vou bater numa tecla aqui, que muitas pessoas fazem. Campanhas. Podemos fazer campanhas? Podemos sim, mas você tem que ter a motivação correta. Se você faz uma campanha tentando barganhar com Deus, você está na justiça própria. Você está dizendo, Jesus, eu não acredito que o Senhor conquistou tudo para mim, eu tenho que fazer alguma coisa. É justiça própria, irmão. Irmão, aprofunda nesse assunto.
E você vai ver que a Bíblia tem razão. Não é nem eu, é a palavra de Deus. Está entendendo? Ah, pastor, o que mais? Jejum, motivação do jejum. Estamos de jejum. Mas se você fizer um jejum tentando barganhar com Deus, é justiça própria, irmão. Você está dizendo, Jesus, eu não preciso do Senhor. Eu não preciso do Senhor. Eu estou fazendo o meu jejum, estou tentando. Ou seja, eu vou conseguir acessar ao Pai. Mas ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pastor, mas eu não posso fazer jejum. Como é que você faz o jejum? Por que você faz o jejum? Eu peço durante o jejum, mas eu já peço crendo, sabendo que eu já tenho. Ou seja, lembra que eu falei? Fé é substancialização daquilo que já existe. Nós estamos fazendo a mesma coisa, porém com a motivação correta. Como assim? A minha fé é que eu já tenho aquilo que eu quero. Eu só estou substancializando crendo. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Ela disse, tão somente creres e não duvidares, verás a glória de Deus. Então é isso. E o jejum? Jejum. Você tem corpo, alma e espírito. O seu espírito já está pronto. A Bíblia diz isso. Ele fala, mas a carne é fraca. O que acontece hoje? Nós temos a alma que fala muito. A alma... que é os sentimentos do homem, temos a carne. O jejum quebra a carne, é uma disciplina. Nós estamos aqui dizendo, carne tu não manda em mim, tá? Eu vou disciplinar, quebrando a carne. E a alma, aquebrantando a alma. Por que eu tenho que aquebrantar a alma? Porque é o lugar dos meus desejos, dos meus sentimentos, é o lugar que realmente motiva a pecar. Está na alma. E aí o que acontece? Presta atenção, o Espírito nosso já contém Deus. Eu estou dando só um resumo rápido e já vou finalizar. Então, ele está envolto pela alma. O nosso Espírito está envolto pela nossa alma. E quando nós jejuamos, nós estamos quebrando para percebermos o Espírito. Quebrantando a alma para percebermos o Espírito. Então, o Espírito nosso está envolto pela alma, assim como a medula está envolta pelo um osso. Para você perceber a medula, você tem que tocar nela, você tem que quebrar o osso. Então é a mesma coisa. Vamos quebrantar a nossa alma para perceber o quê? O Espírito em nós. E o Espírito nosso, Deus criou o homem com o Espírito para ter relacionamento com Ele, para ter comunicação com Ele. E aí é onde você vai ouvir Deus falando com você, através da intuição, Deus falando com você, através da sua consciência. E é nesse momento que você tem um relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus não é físico, é espiritual. É por isso que ele diz, eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Amém? Com essa palavra eu finalizo a live, aliás, esse momento de hoje, e declaro grandes vitórias sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.